Olá, está no ar o Boletim Legislativo desta terça-feira. E São José dos Campos sempre foi exemplo, quando o assunto é inovação e mercado. Características que fizeram da nossa cidade uma das melhores da América no quesito custo-benefício para receber investimentos. Esse reconhecimento foi fruto de uma pesquisa realizada pelo grupo britânico Financial Times, que avaliou dezenas de cidades de médio porte em todo o continente. Para a Câmara, o título demonstra o potencial joseense como um polo econômico e tecnológico, referência para todo o país. Foi em 2017 que Rubens teve a ideia de montar uma startup, um trabalho que vem rendendo frutos. A proposta era criar uma ferramenta que pudesse ajudar os estudantes a conseguir bolsas de estudo em escolas particulares de ensino médio. Por meio de uma plataforma virtual, alunos e instituições de todo o país se conectam e, a partir do processo de avaliação e monitoramento, é possível indicar aos estudantes em qual instituição eles podem alcançar uma bolsa. Então, nosso objetivo, na verdade, é democratizar a educação de qualidade. A gente entende que tem alunos potenciais dentro das escolas públicas e que, por vezes, pode ser eventualmente desperdiçado porque você tem uma sala muito cheia. A gente entende que a escola particular tem uma estrutura e pode receber esse aluno. O aluno tem uma bolsa ali, um acesso à qualidade de educação que ele eventualmente poderia não ter dentro da escola pública, e a gente desonera o Estado, O projeto, que ganhou o nome de Mídia Escola, já auxiliou mais de 6 mil alunos e a meta é chegar aos 10 mil. Para Rubens, esse bom resultado é consequência de muito trabalho, mas também do apoio e incentivo que São José dos Campos oferece aos empreendedores. São José tem muito bons indicadores. São José está em número 1 do ranking de inovação do país, está entre as melhores educações do Estado. Então, quando você começa a olhar São José, você tem uma alta taxa de conversão, de sucesso das startups da cidade. Então, assim, eu entendo que São José tem um ambiente propício para isso. A startup de Rubens é só um dos vários exemplos inovadores que São José tem a oferecer. Uma característica que rendeu ao nosso município um reconhecimento internacional. São José está entre as 6 melhores cidades das Américas para receber investimentos na categoria custo-benefício. A indicação veio a partir de um estudo realizado pelo grupo britânico Financial Times, que avaliou outras 42 cidades de médio porte da América Latina. Segundo este economista, fatores como incentivo à inovação, capital humano, infraestrutura, potencial econômico e localização fazem de São José um celeiro para investimentos. O que a gente visualiza aí é que São José dos Campos é uma região que ela prioriza mais ou se destacou mais nessa indústria de valor agregado muito alto, que é a indústria, por exemplo, aeronáutica, também a Embraer, que reside, a Petrobras, montadoras de veículo, e acaba surgindo aí uma oportunidade de investimento para o investimento mais secundário, que são os bens e consumos internos dentro do país. Acaba sendo uma região atrativa para essas pequenas e médias empresas se aportar aqui na região. Outro fator que tem relação direta com o destaque da nossa cidade é o apoio das políticas públicas de incentivo à economia e inovação. Aqui na Câmara de São José, uma frente parlamentar foi criada com o intuito de fomentar ações empreendedoras como forma de geração de renda e oportunidades. Entre as metas da frente parlamentar estão a realização de debates e seminários, auxílio ao poder público na execução de programas na área do empreendedorismo e a criação de projetos de lei. Nosso trabalho hoje tem sido de diagnóstico, de entender quais foram os impactos na cidade por conta da pandemia, no aspecto econômico, e de, com esse diagnóstico, conseguir propor soluções, propor caminhos para que a gente possa avançar para uma retomada econômica pós-pandemia que fomente novamente o empreendedorismo e a geração de emprego e renda em nossa cidade. Quando se cria uma frente parlamentar de empreendedorismo, você reúne mais vereadores pensando no assunto, é um assunto importantíssimo, principalmente durante a pandemia, após todo esse tempo de pandemia, você incentivar novas pessoas, novos empresários virem para São José dos Campos, e a ajuda fundamental da Frente Parlamentar da Câmara Municipal é colocar esse assunto em debate. A Câmara Legislativa ela tem a função, a prerrogativa de criar leis, possibilitar que se facilite
a vinda de empreendedores ou o próprio desenvolvimento de empreendedores locais, facilitar com que esse processo aconteça, tanto para os nossos moradores que queiram empreender e também para a vinda de novos investidores que possam vir tanto de outros estados como de outros países. Entre as leis apresentadas pela Câmara de Fomento ao Empreendedorismo, estão propostas para incluir o assunto na grade curricular das escolas municipais e implantar campanhas sobre economia criativa na cidade, além da criação do Dia Municipal do Empreendedor. Outra lei aprovada na Câmara ainda permitiu a criação do CEDEMP, o Centro de Educação Empreendedora. Para os parlamentares que compõem a frente, a indicação de São José como uma das melhores cidades da América para investimentos demonstra o potencial do município, que carrega como vocação o empreendedorismo, a inovação e o desenvolvimento tecnológico. É exemplo do setor aeroespacial, referência para todo o país. Isso sempre faz com que a cidade se desenvolva para novas tecnologias, novas propostas na área da aviação e da engenharia aeronáutica, e isso, consequentemente, vai desenvolvendo também outras áreas da cidade. Mas, sem dúvida alguma, esse nicho, né, aeroespacial, tecnológico, é um dos principais da nossa cidade. A gente tem, sim, um ecossistema muito bacana de empreendedorismo e de inovação, né? Nós temos pesquisadores no ITA, no INPE, nós temos grandes empresas como a Embraer, essa área da indústria aeronáutica é uma área que é o nosso carro-chefe na cidade, que gera, direta e indiretamente, muitos empregos, e a gente precisa estar ao lado da Embraer, do setor aeronáutico e da pesquisa em nossa cidade, que é quem fomenta essa cultura de inovação que a nossa cidade tem e que, por isso, essa revista nos ranqueia tão bem por conta de todos esses fatores. Cidade reconhecidamente tecnológica, né? É uma cidade da tecnologia, do empreendedorismo, inclusive com a educação empreendedora, que sempre tem nas administrações, né? Que é fundamental fazer com que o jovem ele tenha um conhecimento de tecnologia o quanto antes, mais cedo, e que ele reconheça que ele, né, com o seu esforço, com pessoas que possam ajudar, com professores preparados, com toda uma estrutura voltada a eles têm o conhecimento que eles possam realizar seus sonhos. E se depender do Rubens, que apareceu no início da reportagem, esse exemplo de cidade empreendedora vai continuar guiando o futuro de São José pelos próximos anos. Todos os municípios deveriam trabalhar ou ter uma incubadora ou um processo de aceleração, porque não só atrai uma mão de obra qualificada, uma retenção de talentos, mas também como investidores para poder fomentar o mercado. E eu chamo a sua atenção agora porque o ITA abriu esta semana as inscrições para o vestibular. São 150 vagas para diversas áreas da engenharia. Os interessados devem se inscrever até o dia 15 de setembro pelo site vestibular.ita.br. A primeira fase do processo seletivo vai contar com provas de matemática, física, química, português e inglês. E ainda falando em oportunidades, a gente confere na nossa agenda de serviços as vagas de trabalho disponíveis no PAT de São José. Se você está em busca de emprego, então fique de olho. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante serralheiro, assistente de pesquisa clínica, atendente de lanchonete, auxiliar de cozinha, carpinteiro, chefe de cozinha, costureira overlock, cozinheira, design de sobrancelhas, manicure e pedicure, empregada doméstica, facilitador de time, faxineira, mecânico de autos, gasolina e diesel, montador de fachadas, montador de obras, operador de centro de usinagem CNC pleno, operador de estação de esgotos, pedreiro, programador CNC pleno, torneiro CNC júnior, vendas e vendedor de cursos. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E hoje, a partir das 4 horas da tarde, os vereadores vão realizar a primeira sessão após o fim do recesso parlamentar.
Como de praxe nas sessões de terça, os vereadores apreciam uma série de documentos de interesse público, como requerimentos, indicações, moções, entre outros. Mas você sabe de fato o que esses documentos significam e qual a função deles? Para te ajudar com essa questão, nós preparamos uma reportagem explicando um pouco sobre cada um deles. Confira! As sessões de terça são marcadas pelos debates levantados pelos vereadores durante o Pinga-Fogo. Mas os trabalhos em plenário vão além das discussões de interesse público. Os encontros também contam com uma pauta, e nela os parlamentares apreciam uma série de documentos. São requerimentos, indicações, moções, atas de sessões passadas e também aqueles conhecidos como diversos. E você deve estar se perguntando, o que de fato são esses documentos e para que eles servem? Se essa for a sua dúvida, calma que vamos te explicar melhor. As indicações são solicitações para que uma autoridade competente do Poder Executivo possa realizar uma medida de interesse público, seja algum serviço de poda de árvore, limpeza pública em locais específicos ou outras demandas afins. Entretanto, por se tratar de uma sugestão ou, como o nome aponta, uma indicação, a Prefeitura não tem a obrigação de executar de fato o pedido. Só no primeiro semestre deste ano, 4.585 indicações foram lidas em plenário, entre elas pedidos para ações como tapa-buraco, poda e capina, manutenção de calçadas, entre outros. Os requerimentos, ao contrário das indicações, exigem a adoção de alguma providência da Prefeitura ou o envio de informações sobre assuntos de interesse público que envolvem a cidade. Como o poder público precisa atender à demanda apresentada, os requerimentos passam pelo crivo dos vereadores, que podem aprovar ou rejeitar a proposta. De janeiro até julho, 898 requerimentos foram aprovados. Entre as demandas estavam pedidos de rondas ostensivas, corte e poda de árvores, manutenção em calçadas e rede de esgoto, além de pedidos de informações para órgãos públicos e concessionárias de distribuição de energia e água e também solicitações para a criação de comissões e frentes parlamentares. As moções são manifestações de apoio, pesar, protesto ou repúdio a algum acontecimento de relevância para a sociedade. Até julho deste ano, os vereadores apreciaram 217 moções. Entre elas estavam moções que questionaram o corte no orçamento do INPE, repudiaram a política de meio ambiente do governo federal e defenderam o respeito à diversidade. Já os documentos diversos são uma série de documentos encaminhados à Câmara que correspondem à administração interna. Fazem parte deles medições, boletins do município, relatórios de atividades, entre outros. Vale lembrar que algumas das solicitações apresentadas nos requerimentos, indicações e moções partem de reivindicações da própria população, que pede apoio dos parlamentares na realização de serviços nos bairros ou alguma demanda de interesse público. Todas as pautas das sessões de terça-feira ficam disponíveis no site da Câmara, no ícone em destaque na página inicial. No nosso portal também podem ser consultados os canais de comunicação de todos os vereadores para envio de sugestões ou informações sobre o trabalho na Câmara. E o assunto agora é a pandemia de Covid-19. Bom, a gente sabe que a gente não pode descuidar, né? Principalmente porque a pandemia não acabou. Mas um lado positivo é que a nossa cidade vem registrando queda nos índices da doença, principalmente na taxa de ocupação dos leitos de hospitais. E vamos ver como estão esses números no nosso boletim epidemiológico? E um fator que tem ajudado a reduzir os índices da doença aqui em São José é a vacinação.
Na nossa cidade, nesta terça, o público de 25 anos já pode receber a vacina contra a Covid-19. As doses estão sendo oferecidas até às 5 horas da tarde em todas as unidades das casas do idoso e também nas UBSs. Para se vacinar, é só levar documento com foto que tenha CPF e também levar comprovante de residência, viu? Para mais informações sobre datas e horários da vacina, é só acessar o site da Prefeitura e clicar no ícone Vacinação em São José. E agora a gente confere como fica o tempo para a tarde de hoje e também amanhã, quarta-feira. A tarde desta terça-feira será de sol entre nuvens, mas não deve chover. A máxima deverá ser de 16 graus e a mínima 11. Na quarta-feira, o tempo deverá continuar parcialmente encoberto e sem previsão de chuva. A temperatura máxima sobe um pouco para 19 graus com a mínima 10. Bom, e uma última informação, hein? A Prefeitura abriu nesta terça o cadastro para castração gratuita de cães e gatos aqui na cidade por meio do programa Meu Pet Feliz. Ao todo serão oferecidas 1.000 castrações. Para inscrever o seu animal, é preciso fazer o cadastro pelo site da Prefeitura, que é sjc.sp.gov.br/castração, aí sem o tio e o cedilha. E olha, corre, viu? Porque as vagas são oferecidas por ordem de inscrição no site e são limitadas. Desde que o programa de castração foi implantado aqui em São José, em 2018, já foram castrados mais de 11.000 animais, entre cães e gatos. E a gente fica por aqui com o boletim de hoje. Não esquece que daqui a pouco, às 4 horas da tarde, tem transmissão da sessão, hein? É a sua oportunidade de acompanhar de perto o trabalho dos vereadores em plenário. Bom, recado dado, eu me despeço, mas amanhã a gente se encontra de novo a partir de 1h30 da tarde. Um abraço!